Glória a Deus. Mais uma noite maravilhosa na presença de Deus. Como é bom nós cantarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor em adoração. Que noite poderosa que o Senhor está nos presenteando aqui. Mais uma ceia. Estar ministrando, olhando para essa mesa, já é algo que transborda o nosso coração, inflama a nossa vida, porque nós fazemos memória de Jesus, lembramos de tudo aquilo que Cristo fez, e isso daí já é assim o necessário para a nossa vida. Você olhar para aquela cruz, você compreender no profundo do seu coração que somos justificados por Jesus, porque Ele pagou um alto preço de sangue. O nosso coração já é incendiado. Jeremias, um dia ele estava preso, e aí ele se desmotivou. As coisas não estavam dando certo para ele, para o profeta Jeremias. E aí ele chegou até murmurar ou pensar em desistir, como muitos de nós fazemos. Ah, Senhor, tem sido tão difícil, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivido. E aí tem um versículo de Jeremias 20, que ele fala assim: só de eu pensar que eu não falaria mais dele, o meu coração foi incendiado novamente. Só de se passar na minha cabeça que se eu parar tudo hoje, eu não vou mais falar do meu Senhor, eu não vou mais falar da crucificação, eu não vou mais falar do amor de Jesus, eu não vou mais prestar minha adoração, me render a Jesus. O meu coração já é incendiado novamente. Então, queridos, a cruz, Cristo, a palavra de Deus, ela é o nosso combustível. Ela é o que nos mantém vivos. Ela é o que nos mantém aquecidos, que nos incendeia. Pastor Manuel Carlos começou aqui o culto falando algumas coisas que nós conversamos. E é sobre isso que eu quero dar continuidade nessa noite. Falar sobre o nosso crescimento em Deus. Sobre como se desenvolver em Deus. E para isso nós vamos começar lendo a palavra que está lá em Mateus 13, que fala sobre a semente. Porque se existe semente, existe um propósito. E o propósito de uma semente é germinar. E às vezes nós lemos essa palavra e nos esquecemos disso. Então abra sua Bíblia lá em Mateus 13. Versículo 18. Vamos ler o final da parábola. Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, para os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, a compreende e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar nessa noite sobre um percurso entre a semente e entre a árvore. Porque nós lemos aqui a parábola e eu creio e compreendo que todos aqui são essa última terra. Amém? Se você já entende no seu coração que você não é a última terra, você já precisa começar a trabalhar o seu terreno para que Deus ele possa tratar primeiro a sua vida. Mas nós compreendemos que estamos dentro de um templo onde todos aqui creem em Jesus e são boa terra. Vamos partir desse princípio.
Você é uma boa terra. A palavra de Deus, ela está sendo germinada em teu coração, para que você se desenvolva. Então, antes de entrarmos na palavra, você já analisa o terreno. Porque se você falar, poxa, eu sou o terreno com espinhos, as paixões do mundo, ela tem limitado a palavra de Deus de se desenvolver na minha vida. Ou você está dizendo assim, meu Deus, eu sou uma terra com pedregulhos, e as dificuldades, sempre que eu passo por provação ou dificuldade, a primeira coisa que eu faço é abandonar a Deus. Ou você é o primeiro terreno, que o maligno rouba a semente antes de chegar ao coração. Então isso já é um problema a ser tratado, porque nós precisamos reconhecer o nosso interior. Mas nós vamos partir aqui do princípio que estamos em uma comunidade cristã, onde todos estão com o seu coração abertos à palavra de Deus. Você é uma terra fértil. Isso é o primeiro passo, mas isso não é todo o processo. A terra fértil, queridos, ela é o início. A terra fértil não é para você bater no peito e vangloriar e falar, eu sou uma terra fértil. Porque após a terra estar fértil, uma semente é lançada. E isso inicia um longo processo na nossa vida, que é um processo eterno. Eternamente você vai sendo aprimorado e transformado dia após dia por essa palavra. Ela vai germinando. Você não planta uma semente hoje e amanhã você tem uma árvore. É uma etapa, são processos, é um desenvolvimento, é um crescimento. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender, se a palavra de Deus é a semente, significa que seu propósito é gerar algo em nós. Então nós precisamos partir de um princípio. Para que a semente de Deus possa germinar em mim e frutificar, eu preciso me tornar uma árvore. Amém? Então o nome da minha palavra hoje, que eu coloquei aqui, se torne uma árvore. Se torne uma árvore para o Senhor. Não pare na semente. Não bata no peito e fale, o meu coração é fértil. Fala, Senhor, eu aceito os processos porque eu quero me tornar uma árvore. Então já começa compreendendo que a terra é o início. Mas algo precisa nascer daí. A semente não dá fruto, a semente gera árvore e a árvore dá fruto. Então você precisa se tornar uma árvore para o Senhor. Você precisa crescer em Deus continuamente, dia após dia. E aí eu pensando em árvore, eu fui estudar durante a semana qual que é as estruturas de uma árvore, qual que é a base de uma árvore, como uma árvore funciona. Porque se eu sou comparado com uma árvore, eu preciso entender como que funciona uma árvore. Para que eu entenda quais são as etapas do processo de Deus que eu preciso passar. Então, as 4 vertentes principais de uma árvore: raiz, caule, folhas e frutos. Tem mais um monte de descrição técnica, mas não vem ao caso para nós, porque isso aqui não é uma palestra de agrônomo, isso aqui é uma palavra de Deus sendo pregada. Então, nós vamos falar dessas 4 bases de uma árvore, para que a gente compreenda o nosso coração. Primeira etapa de uma árvore, quando você planta uma semente. Ela germina e ela começa a gerar as raízes. Então, primeiro processo que nós precisamos encontrar no Senhor, raiz, nos enraizar no Evangelho, nos enraizar, ter raízes, porque a raiz ela simboliza o que é sólido, ela simboliza o que estrutura. Para crescer para cima, primeiro precisa crescer para baixo, né? Tem uma frase que fala, né? Grande é o homem de joelhos diante de Deus, né? Quanto mais você se prostra, maior você se torna, né? Como a palavra de Deus fala, maior é aquele que serve, né, queridos? Então, nós partiremos desse princípio. As raízes servem para sustentar, as raízes são responsáveis pela absorção e as raízes dão vida para a árvore. Se você arranca uma árvore do solo, em pouco tempo o que acontece? Ela morre. Assim é a nossa vida sem o Senhor, querido. Então, se você pensar em se distanciar em algum momento do Senhor, pense que você está se matando, você está se abortando, você está sendo arrancado do solo, da onde você recebe vida, e você não vai conseguir sobreviver longe do Senhor. O pecado é a tentativa de arrancar a árvore do solo. E quando nós vamos deixando o pecado entrar na nossa vida, ele vai nos cavando, ele vai nos arrancando. E uma árvore sem solo, ela morre. Nós precisamos de Deus para viver. Algumas perguntas que eu me fiz, me preparando para essa palavra. Aonde estão minhas raízes? O que eu tenho absorvido? O que nutre a minha vida?
o que me sustenta de pé, o que me sustenta de pé, são as minhas próprias forças, é o meu entendimento, é os meus estudos, é o meu conhecimento. São perguntas fundamentais para que eu compreenda aonde eu estou sendo gerado. Saber aonde estão as minhas raízes. E as mesmas perguntas que eu fiz para mim, você faz para você, para que nós venhamos compreender aonde estamos sendo colocados, aonde estamos nascendo. As raízes, elas nos firmam, nos alicerçam. E a palavra de Deus, ela traz alguns atributos de quem Deus é em nossa vida. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é baluarte, Ele é torre forte, Ele é rocha, Ele é conosco. Então, quando nós estamos enraizados em Deus, nós temos um crescimento saudável e também nós temos uma sustentação. O Senhor, Ele nos esconde, Ele nos protege, Ele nos guarda. A palavra de Deus fala que passa os ventos, levantam-se os mares, e a casa edificada sobre a rocha permanece. Então as raízes, elas são fundamentais para sustentar a nossa vida. E quem nos sustenta? O Senhor. Por isso que as minhas raízes precisam estar na palavra. As raízes, elas servem de absorção. Elas pegam a água e os nutrientes do solo e elas dão nutrição para a vida. Por isso que nós precisamos fazer também essa pergunta: o que me nutre? O que eu absorvo? Aquilo que você absorve dia após dia vai ter total impacto nos frutos que você produz. Eu só absorvo notícias ruins. Como produzir frutos bons? Eu só absorvo coisas ruins. Como produzir frutos bons? Os meus olhos só contemplam coisas maldosas. As programações, o que eu olho, o que eu assisto, o que eu vejo, o que me atrai, as publicações, rede social, informação, tudo isso vai ser totalmente influente para que essa nutrição absorvida chegue na produção do seu fruto lá na frente. Quando o pastor Manuel Carlos falou aqui, eu só tenho olhos para o Senhor, significa que você está absorvendo o que Jesus está ensinando, que você está aderindo o que Jesus está liberando sobre a sua vida. E essa absorção, ela vai ser fundamental para a produção do seu fruto. Por isso que nós precisamos ter a raiz no Evangelho, absorver a água da vida, porque Cristo, Ele é a fonte de água viva. E isso vai ser a nutrição que nós precisamos para entregar bons frutos. Isso são etapas do processo. E aí quando nós vamos seguindo a palavra de Deus, ela vai e fala a respeito, lá em Jeremias 17:7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não recaia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso me chamou muita atenção, queridos, porque primeiro a palavra de Deus, ela vem e fala que o Senhor, Ele lança semente em vários solos. E aí nós preparamos a nossa terra para ser um solo fértil. Mas lá em Jeremias ele fala que aqueles que confiam no Senhor, eles são como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E isso me chamou a atenção, porque o Senhor, Ele lança as sementes. E nós germinamos. Mas aonde Ele vê confiança, Ele não nos deixa plantados talvez aonde nós germinamos. É como se você olhasse uma planta nascendo aqui, o Senhor, Ele vê o teu coração nascendo, Ele começa a ver os sinais de confiança, Ele começa a ver a obediência, Ele começa a ver o caráter transformado, Ele começa a ver a tua contemplação diante dEle, e Ele fala assim: essa árvore não pode ficar aqui, eu vou pegar ela e vou plantar junto ao ribeiro.
Existe algo mais profundo do que você ser germinado e você ser plantado. Aqueles que confiam no Senhor, Ele planta ao lado do ribeiro, para que frutifique continuamente, para que tenha abundância. A água, queridos, ela pode representar ali a presença de Deus, a contemplação da intimidade contínua. Quanto mais você quer, mais tem. O Senhor, Ele fala, aquele que beber de mim, jamais terá sede. O Senhor fala que Ele é uma água abundante, contínua, que jamais cessa, Ele é uma fonte de vida. Então estar à beira do ribeiro é o Senhor pegar e colocar você continuamente na sua presença, no lugar íntimo. E aí, quando vem os climas diferentes, você continua frutificando. Quando vem os problemas, você continua frutificando. Quando vem o calor, a escassez, não importa o que aconteça, folhas verdes e frutificação. Mas isso acontece para aqueles que confiam no Senhor. E nós já ministramos aqui sobre confiar no Senhor. Então confie no Senhor, queridos. Deixa Ele te plantar junto ao ribeiro. Tem ali a abundância de Deus contínua sobre a sua vida. Esteja ali com o Senhor continuamente. Então as raízes, elas representam isso, queridos. Solidez, estrutura, fundamento. O que me sustenta, o que me põe de pé. O que não me deixa desistir, o que me faz perseverar. As raízes é o que nos mantém. E aí após as raízes vem o caule, que é o desenvolvimento. Crescer em conhecimento, crescer em graça diante de Deus. É o desenvolvimento da árvore, queridos. É um crescimento constante. Você vai crescendo em Deus continuamente. O caule é o que vai dar a tua altura. O caule é o que vai te aproximar do céu. O caule é as suas ações. O caule, ele é ali a tua transformação de caráter. O caule é o teu desenvolvimento diante de Deus. Quanto melhor as raízes são nutridas, mais estruturado é o caule, mais alto ele permanece. E aí nós fazemos essa comparação. Quanto mais você cresce, mais perto do céu você está. A tua mente, o teu coração, eles têm que estar sempre no celestial. E aí você vai se desenvolvendo em Deus. O caule é o que interliga as raízes, as folhas e frutos. Então eu fiz aqui uma analogia simples. Você é como uma árvore. As raízes são o seu coração. O caule são as suas ações. As folhas e os frutos é o resultado da conexão entre a raiz e o caule. Ou seja, o que alimenta suas raízes conduzem suas ações que geram seus frutos. O que alimenta suas raízes, conduz as suas ações, que produz seus frutos. A nossa vida em Deus é assim. A raiz absorve a nutrição, o meu caráter, a minha vida, as minhas ações, levam essa nutrição para que os frutos sejam gerados para que alguém coma. Tudo começa na raiz. O que você absorve, determina o fruto que você produz. O que você absorve determina se você vai ter fruto ou não. Porque uma árvore sem nutrição, nem fruto ela produz. Então nós precisamos absorver essa palavra continuamente. Ter desejo por essa palavra. Desejo de Deus, desejo de buscar a Deus, desejo de orar a Deus, desejo de conhecer a Deus, desejo de conhecer as Escrituras. Tudo isso é nutrição para que seus frutos sejam produzidos. E essa é a função do caule. Uma vez o pastor Manuel Carlos me disse, nós somos uma árvore de ponta cabeça, raízes no céu, frutos na terra. E isso me lembrou enquanto eu estudava essa palavra, porque se nós pararmos para pensar, é assim que funciona a nossa vida. Raízes no céu, frutos na terra. Se as minhas raízes estão em Deus, vou produzir frutos na terra. Uma vez Deus ele me deu uma palavra a respeito das nossas adorações de sexta-feira. E aí ele estava falando sobre as lágrimas. E ele ficava com uma frase continuamente na minha cabeça. Quando as lágrimas dos santos regam a terra, gera frutos para o céu. Quando as lágrimas dos santos regam a terra, gera frutos para o céu.
A entrega dos santos de Deus, a entrega dos justificados de Deus na terra, as lágrimas derramadas, o amor pelo propósito, o amor pelas vidas, o amor pelo próximo, cada gota derramada que rega essa terra vai gerar frutos para o céu. E aí eu fico pensando sempre na vida dos homens que entregaram a sua vida poderosamente para fluir em Deus. Eles amavam tanto a Deus, o propósito de Deus, a vida, o próximo, que eles não tinham tempo de chorar por eles. E eu cheguei à conclusão que tem dois tipos de lágrimas. Tem as minhas lágrimas e tem as lágrimas que eu choro para Deus. As minhas lágrimas eu derramo por causa dos meus problemas. As minhas lágrimas eu derramo por causa das minhas frustrações. As minhas lágrimas eu derramo por causa das minhas indignações. Mas as lágrimas que eu derramo para o reino de Deus, as lágrimas que eu derramo porque eu amo o meu próximo, as lágrimas que eu derramo para o próximo, essas causam um impacto diferente. Os homens de Deus, eles derramavam lágrimas pelo propósito. Eles não tinham tempo de chorar por eles. Eles estavam sofrendo perseguições, apanhando todas aquelas coisas que nós conhecemos. E sempre chorando pela causa e não pela vida pessoal. Paulo não falava para Deus dentro de uma prisão: Senhor, me tira daqui, olha como está difícil para mim. Ele chorava e falava assim: o evangelho está avançando. No ano de 2020, teve um missionário que ele foi solto, porque ele passou 30 anos preso, nesses países perseguidos. E eu estava lendo a história dele. Dentro da prisão, ele foi ameaçado e falaram assim para ele: se você for pego buscando a Deus, orando ou fazendo qualquer prática, nós vamos matar você aqui dentro. E aí ele falou que um dia ele teve um entendimento e pediu para os guardas da prisão se ele podia limpar todos os dejetos da prisão. Literalmente ele era o cara que limpava o cocô da prisão. Ele ia de cela em cela, lavando as prisões, limpando o cocô. E nesses países nós sabemos como que é a higiene do lugar. E aí no testemunho dele, quando ele foi solto, ele falou que ele tinha deixado uma congregação no país dele com 10 pessoas. Que era um grupo que se reunia. E depois de 30 anos ele foi solto, agora em 2020, a congregação estava enorme. A igreja continuou se desenvolvendo na ausência dele, ele continuou chorando pela obra de Deus dentro de uma prisão. E aí ele passando por essa situação, ele era o cara que limpava o cocô de todo mundo. Ele era o que limpava tudo. E aí ele falou que ele ficava cheirando tanto fezes, que os guardas da prisão não suportavam ficar perto da cela dele, porque ele fedia demais. E aí no testemunho dele, ele pega e fala assim: essa foi a maneira que eu encontrei de eu buscar o meu Senhor. Cara, nosso evangelho é muito pequeno perto do amor que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. E aí eu chorei olhando aquilo e eu falava assim: Senhor, eu me sinto assim constrangido de ver esse testemunho. Porque às vezes a gente não ora por tanta coisa boba, às vezes a gente não busca a Deus por tanta simplicidade, às vezes a gente está de mal com a vida, brigou com alguém, fez qualquer outra coisa, primeiro desconto que a gente dá é no Senhor, no Evangelho e na obra de Deus. E o cara ali fazendo de tudo, passando a maior humilhação da vida dele, passando pelas piores circunstâncias. Eu passo por tudo, mas eu não posso ficar sem buscar o meu Senhor. Eu não posso ficar sem orar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é as minhas raízes, é Ele que me sustenta, é Ele que me põe de pé. Queridos, para um cara passar 30 anos numa prisão desse nível e sobreviver, é porque literalmente o Senhor o sustentava. Não é pelas suas forças de forma alguma, é porque Deus é a torre forte da vida dele. É porque Deus é o refúgio e fortaleza dele. E as raízes dele no Evangelho, queridos, foi produzindo frutos. E assim é na nossa vida. Nós não estamos falando aqui, queridos, de 2000 anos atrás, estamos falando de 2020. 2020, 2021, tem gente passando por isso, tem gente morrendo pela causa, tem gente chorando pelos perdidos, tem gente buscando a Deus dando a sua vida para o Senhor integralmente. Nós não podemos ter uma mentalidade: isso está longe de mim. Isso acontece hoje, isso pode acontecer com a sua vida de oração, com a sua vida de devoção, com as suas lágrimas no seu quarto, com a sua busca incessante.
É esse desejo que nós temos que ter. Salmos 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quem são os justos, queridos? Justo é aquele que foi justificado por Deus. Romanos 3:24, fomos justificados gratuitamente pela sua graça e por meio da redenção que há em Jesus Cristo. E aí somos comparados aqui com duas árvores. O justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. E a sede que nós temos que ter dessa palavra, eu fui procurar. Mas por que essas árvores? Por que eu sou comparado com uma palmeira? Por que eu sou comparado com um cedro do Líbano? Há relatos que a palmeira ela é uma das árvores mais sedentas que tem. Ela precisa crescer em um lugar que exista abundância de águas para ela. Ela suga muita água. E aí a resposta da palmeira já foi suficiente para mim. Eu preciso ter uma sede contínua de Deus. Eu preciso querer a Deus mais e mais. Florescer como uma palmeira. Às vezes você olha aquelas palmeiras que você nem vê a altura dela. Você nem enxerga a ponta de tão alta que ela fica. Ela se estrutura de uma maneira que ela consegue crescer muito. Quanto mais nós absorvemos a Deus, mais nós estamos com a nossa mente no celestial. E o cedro do Líbano eu vi algumas palavras técnicas sobre o cedro do Líbano, que ela fala profundamente ao nosso coração. O cedro do Líbano, ele é um sinônimo, em alguns países, de nobreza e beleza. Em 1 Reis 6,18 diz assim: o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. O templo de Salomão e o palácio de Davi foi construídos com cedro do Líbano. Nós temos que ser como o cedro do Líbano, queridos. Nós somos a casa de Deus. O templo é construído com cedro. Jesus é carpinteiro, nós somos árvores. Somos trabalhados, entalhados por Deus continuamente. O Senhor trabalha o nosso coração. Em alguns países, o cedro ele é uma árvore que representa crescimento e resistência. O cedro tem raízes profundas, e esse é um dos motivos da sua resistência. Seu sistema de irrigação é do tipo de raiz que se alonga em profundidade. Ele possibilita uma firmeza e fixação melhor do solo. Cedro do Líbano, raízes profundas, para sustentar. A raiz do cedro, ela cresce 1,5 metro de profundidade nos 3 primeiros anos, enquanto o seu broto apenas 5 centímetros. O que é importante para Deus, queridos? O crescimento nele ou o que as pessoas veem? O cedro do Líbano, a raiz cresce 1,5 metro em 3 anos. E a parte de cima, fora da terra, 5 centímetros. A vida apressada de hoje, sabe o que acontece conosco? Nós queremos ter 1,5 metro de árvore e 5 centímetros de raiz. Nós queremos viver ao contrário. A nossa aparência está lá em cima e a nossa raizinha está desse tamanho. Aí tudo que acontece, pum, cai tua árvore, começa de novo, Deus planta de novo, germina de novo, começa a crescer de novo. A proporção da nossa vida tem que ser essa, queridos. A proporção da nossa vida tem que ser a proporção do cedro do Líbano. As pessoas estão vendo 5 centímetros. Deus está vendo 1,5 metro. O que está embaixo da terra, o teu secreto é muito maior do que aquilo que as pessoas veem.
O secreto, ele é muito maior do que o teu público. A figura privada se desenvolve muito mais que a figura pública. Quem você é quando ninguém vê conta muito mais do que quando todo mundo está vendo. É assim que nós precisamos nos desenvolver. E o cedro, queridos, ele cresce, chega a ter 15 metros, 16 metros. 50 metros de circunferência. Depois você procura na internet a foto árvore cedro do Líbano. Além de ela ser uma grande árvore, ela produz sombra. Ela produz descanso. Nós precisamos produzir descanso para quem está à nossa volta. A tua vida tem que ser uma vida que produz descanso. Você não é alguém que fadiga o teu próximo, você é alguém que faz ele descansar. Os justos de Deus, querido, eles produzem descanso nos ambientes. O Senhor nos chama para que a gente cresça, floresça e produza descanso para as pessoas. O justo crescerá como um cedro do Líbano, fala a palavra. O cedro, ele tem um crescimento lento. Por ele crescer lentamente, a madeira do cedro, ela é densa e compactada. E por esse motivo ela é mais resistente ao ataque de bactérias e fungos que provocam doença e decomposição. E por ter um alto teor de resina, ela não é atacada por insetos. Isso aqui eu tirei de um livro que estava falando da planta. Isso aqui não sou eu que inventei, não sou eu que estou falando. Um cara que estudou e escreveu. E aí nós vemos hoje as pessoas dentro das igrejas com uma pressa. Pressa de ser alguém, pressa de se desenvolver, pressa de pular processos, pressa disso, pressa daquilo. O crescimento do cedro é lento, mas a sua madeira é resistente. E o fungo não penetra, a bactéria não penetra. Sabe o que está falando aqui, queridos? O pecado não consegue penetrar mais. Aquilo que vem para te destruir não consegue penetrar mais. Porque você aceitou o processo, então você é resistente. É com essas palavras que nós temos que ter esse entendimento. Os insetos não conseguem atacar. Aquilo que te rodeia, que tenta te atacar, não consegue mais. Então a partir de hoje você vai falar: Senhor, eu quero ser o cedro do Líbano. Eu quero ser resistente, eu aceito o processo. É lento, mas eu estou crescendo em Ti. É lento, mas o meu coração está guardado. É lento, mas a minha madeira, ela é rígida, ela é resistente, ela é nobre. A madeira de cedro, ela é uma madeira nobre, queridos, ela tem valor. Ela é usada para construir o templo. Ela é procurada. E o cedro, queridos, ele representa a longevidade. Existem indícios de cedro do Líbano de 4.000 anos que ainda tem no Líbano. O que representa a longevidade? Quem pratica a palavra de Deus, vai crescendo espiritualmente e segue o caminho da salvação. Este é um caminho de longevidade, caminho de vida eterna. Seja o cedro. Eu vou crescendo gradativamente e eternamente. Eu vou crescendo gradativamente e eternamente. Seja o cedro do Líbano. O justo crescerá como um cedro do Líbano. E agora, para nós caminharmos aí para a reta final da nossa palavra: raízes, caule, frutos e folhas. O Senhor, Ele me deu um entendimento sobre frutos e folhas da seguinte maneira: os frutos, eles são muito importantes e as folhas também. Mas os frutos, queridos, é aquilo que nós vamos produzir para quem está perto. Frutos eu produzo para quem está perto. Frutos eu produzo para o meu próximo. Frutos eu produzo para quem vem na árvore e colhe. Os frutos, eles são produzidos para o ambiente que eu vivo, para a cidade que eu vivo, para o lugar que eu vivo. E as folhas, elas já têm uma contribuição global, mundial. Porque as folhas, elas são o que trabalham no ecossistema para transformar gás carbônico em oxigênio para manter o efeito estufa da Terra. Então esses dois frutos têm que estar dentro de nós. Os frutos de caráter, os frutos de justiça, os frutos do Espírito, que é o que eu produzo para alguém se alimentar, e as minhas orações e intercessão que sustentam o universo. Esses frutos precisam ser produzidos por nós.
Os frutos é o que eu produzo para o próximo. E aí diz assim: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:9. Quais que são os nossos frutos, queridos? Primeiro, sinal de transformação, através do Espírito Santo. Transformação de caráter. Você fazia, você não faz mais. Eu era e não era. Tem uma frase do Paul Washer que fala assim: quando alguém chega para mim e fala, eu mudei, o Senhor me salvou. Ele fala desse jeito na frase. Quando alguém fala para mim, o Senhor me salvou, e ele continua com as mesmas práticas que ele tinha antes dele ser salvo, eu pergunto, ele te salvou do quê? Eu dei risada quando eu ouvi essa frase, mas ela é uma sinceridade e realidade. Se você fala que o Senhor te salvou e você continua vivendo a mesma vida, sem se transformar, te salvou do quê? Porque um dos principais pontos da salvação é o Senhor nos salvar de nós mesmos. Do nosso eu, do nosso ventre, dos nossos desejos, do nosso pecado, da nossa vida humana. Porque o nosso coração se engana e nós tomamos caminhos errados. Então Jesus, ele também nos salva de nós mesmos, para nós nascermos de novo e vivermos a vida de Deus. Então, caráter transformado produz fruto para o próximo. Frutos do Espírito, frutos de justiça, honestidade, verdade, caridade, bondade, frutos do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio. São todos frutos, queridos, que alguém colhe. Todos frutos que alguém absorve. Então produza frutos para o seu próximo. Os frutos que vêm através da nutrição da raiz que nós já falamos aqui. O Evangelho transforma o seu caráter e a pessoa que pega do teu fruto, ela colhe o fruto do teu caráter. O Evangelho transforma as suas ações e alguém que pega o teu fruto, colhe o fruto das tuas ações. Por isso que as raízes determinam a qualidade do fruto, ou as raízes determinam que o fruto não produz nada. E as folhas fazem o que na nossa vida? As folhas é o que produzimos para o todo. As folhas é o que produzimos para nível global, para nível mundial. Você do teu quarto pode mudar uma outra nação. É só você interceder por ela continuamente. Você do teu quarto pode mudar uma outra casa. É só você interceder por ela continuamente. Então as folhas, querido, elas são algo essencial para a manutenção da vida na terra. O efeito estufa aumenta porque o desmatamento aumenta. Quanto mais tem desmatamento, mais o efeito estufa aumenta. Então uma árvore plantada junto ao ribeiro, que tem as folhas verdes continuamente, que os seus frutos não cessam no tempo de escassez, elas contribuem para a manutenção do mundo. A vida do justo, queridos, ela tem essa contribuição. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Romanos 8,19, ardentemente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera a tua manifestação. Imagina que o mundo inteiro, a criação de Deus, as aves, as águas, tudo que Deus fez, tudo que Deus formou, está de braço cruzado, falando assim, estou esperando o Felipe se manifestar. Estou esperando o pastor Manuel se manifestar. Estou esperando o Cris se manifestar. Ardentemente, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você pode gerar um impacto no mundo, querido. Nós precisamos tirar os olhos do nosso pequeno mundo, da pequena redoma que criamos. Tem uma foto na internet de um peixe dentro de um aquário na areia da praia e atrás aquele mar. E às vezes é assim que a gente vive. Para aquele peixe que está dentro do aquário, ele fala assim, cara, que legal esse espaço. E atrás dele tem uma imensidão a ser explorada. Então nós precisamos, queridos, sair da redoma de vidro que criamos
do mundo que criamos e entender a macrovisão de Deus, que chamou filhos, que chamou reis e sacerdotes para auxiliar no seu governo, para trabalhar em prol do reino, para chorar para o desenvolvimento do evangelho e entre outras coisas que o Senhor nos chamou para viver. Isso é muito além do que a nossa própria vida. Isso é muito além do que os nossos problemas. E isso serve de combustível para vencer os nossos problemas. Porque se você tem algo para morrer, você também tem algo para viver. Nós temos um combustível que é interminável, que é o Evangelho. Tem uma frase que diz: não busque a felicidade em algo que pode se perder. Porque o dia que você perder aquilo, você acabou com a tua felicidade. Então nós precisamos ter a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa vida, o nosso foco, a nossa determinação, tudo aonde? Na obra e no reino de Deus. A nossa vida ela é englobada nisso. O nosso trabalho ele é englobado nisso. A nossa família ela é colocada nisso. Por quê? Porque isso é uma motivação que jamais vai acabar. Porque a palavra de Deus fala que o reino dele é eterno e não tem fim. Então se eu trabalho para o reino de Deus, eu trabalho eternamente, ele nunca termina. Então eu tenho uma motivação contínua que não se acaba. O cristão ele traz vida ao mundo, assim como as folhas auxiliam na produção de vida na terra. O dióxido de carbono, que é o CO2, estava conversando isso com o pastor Manuel Carlos antes da gente começar o culto. Ele é um gás. E é isso que nós liberamos. Até quando saiu esse negócio de ter que usar máscara continuamente, estavam falando a respeito de quem é atleta, que tinha que tomar cuidado de fazer atividade com algumas máscaras que não são próprias, por quê? Inspira oxigênio, expira gás carbônico. Aí você coloca a máscara, você fica respirando e expirando o gás carbônico. E aí você vai fazendo mal para você mesmo. Isso saiu em reportagem, saiu em matéria. Então nós, sem Deus, nós liberamos o gás, queridos. O homem sem Deus é a vida do pecado. É a vida que odeia o próximo, é a vida que é ambiciosa, é a vida que passa por cima das pessoas, é a vida que faz de tudo para alcançar os seus desejos, é a vida que os seus desejos, a sua vida pessoal, o seu desejo sexual fala mais alto e ele compromete tudo para viver desse jeito. Você libera gás, meu irmão. Você libera a morte, o pecado libera a morte, o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus fala. Mas quando você pega o CO2, falando de química aí, hein? Quem lembra das químicas da escola aí? Matéria difícil, não? Quando você pega o CO2 e mistura com água, você transforma em O2. Aí quando você pega a folha, o que é a fotossíntese que a árvore faz? É a absorção da água com a mistura do CO2 do ar que contamina e com os raios solares e aquilo vira oxigênio para o mundo. E aí eu estava lendo isso e falei assim, meu Deus, esse cara sou eu, é igual o cantor fala lá, esse cara sou eu. Nós, queridos, sem Deus, somos CO2. A gente sem Deus é gás. Nós produzimos algo ruim. Mas quando o sol da justiça brilha, quando a água de Deus ela vem e purifica a nossa vida, e isso tudo se mistura, nós somos transformados e nós passamos a gerar vida. É uma transformação que nós enfrentamos. Não é uma união, é uma transformação. O cristão não muda, nasce de novo. O cristão ele não passa por uma mudança de vida, ele passa por um novo nascimento. É diferente. É diferente. Uma coisa é você colocar na panela arroz. Aí você pega esse arroz, mistura com queijo e fala, fiz um risoto. Fiz um arroz de forno. Outra coisa é você pegar aquele arroz e falar assim, isso aqui não é mais arroz, é feijão, nascer feijão. Então a mistura é diferente de transformação. Transformar é você ser outra coisa que você não era. Mudar é você mudar um hábito. Então nós nascemos de novo em Cristo Jesus, transformados por Deus, para viver a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. Você nasceu de novo. E quando eu nasço de novo, o velho homem morre. As velhas ações não existem mais, porque o meu DNA mudou, a minha genética mudou.
Então você não é mais CO2, você é O2, você é oxigênio. Você produz vida para o mundo. É esse entendimento que você tem que ter. O homem regenerado por Deus, ele deixa de destruir e passa a construir. Ele deixa de odiar e passa a amar. Ele deixa de poluir e passa a purificar. Ele deixa de contaminar e passa a restaurar. E aí eu fiz uma anotação para mim. Uma pequena árvore, nessa imensidão de mundo, ela contribui para seu perfeito funcionamento. Ou seja, você em seu pequeno quarto de oração contribui para um impacto mundial. Você entrou no teu quarto, querido, fechou a porta, dobrou o seu joelho, começou a interceder por nações, por vidas, começou a interceder pela sustentação, pela manifestação de Deus, pelo poder de Deus. Você contribui para um impacto mundial. A tua vida de oração contribui para um impacto mundial. Não pare de orar, não cesse de orar, não cesse de buscar a Deus, não cesse de interceder, não cesse de chorar por pessoas, não cesse de fazer a vontade de Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Então tenha essa vida de devoção. E para nós encerrarmos, queridos, além de sermos uma árvore frutífica, nós precisamos ser uma árvore orgânica. O que significa ser orgânico? Puro, natural, sem mistura, sem alteração de processo e com crescimento no tempo certo. Seja uma árvore para Deus. Eu não sei qual é o tamanho que está essa árvore, mas você vai buscar o Senhor continuamente a partir de hoje. E aí você vai falar: Senhor, eu não quero parar na semente. Esse negócio de ser a terra fértil para mim somente não dá mais. Eu preciso germinar. Eu preciso produzir frutos para você. Frutos puros, frutos saborosos, frutos orgânicos. Você vai no mercado, você vê lá cenoura, R$ 1,99. Aí você vê lá na bandeja, cenoura orgânica. 3 cenouras, R$10. Cara, que é isso, velho? É ou não é? Cara, eu gosto de cozinhar, o negócio é mercado. Se quiser saber preço de mercado, tem uma lista na minha cabeça. De onde o arroz é mais barato, o Marcão também é dos meus. O Marcão, que vocês quiserem saber de preço, o Marcão auxilia. A gente é mercadeiro, a gente gosta de fazer comida. Então, queridos, produza frutos puros, orgânicos para Deus. Deixa Jesus provar do teu fruto e falar: mas que sabor, sabor de verdade que tem esse fruto. Sabor de pureza, sabor de que me ama. Sabor de que quer crescer cada dia mais, produzir algo precioso para mim. Não pare somente na terra, queridos. Não fique com uma mentalidade pequena de ser só terra. Você precisa germinar. Sua vida de devoção a Deus precisa gerar frutos para o Senhor. Sua vida de oração gera impacto no mundo. É esse coração que nós temos que ter e caminhar. Marcos 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E a continuação dessa palavra fala que ele não encontrou. Eu li essa palavra, ela me deu tanto temor. E eu fiquei me perguntando, eu falei assim: se Jesus chegar para mim hoje e falar: estou com fome, o que eu vou dar de comer para Jesus? Se Jesus chegar hoje diante de você, você está lá na tua casa, assistindo a TV, fim de noite, Jesus vem e fala: estou com fome. Cadê o teu fruto? O que você está produzindo? E aí às vezes ele fala: não encontrei fruto nenhum. Meu irmão, isso daí me deu um temor. Me deu vontade de chorar a hora que eu li. Eu falei: meu Deus, Senhor, faz crescer essa árvore aqui logo.
Eu quero gerar frutos para o meu Deus. Quando Jesus chegar e falar que está com fome, está aqui, Senhor. Estou produzindo frutos de amor para você, frutos de verdade, de pureza. Sente o sabor, Jesus, eu não misturei com nada desse mundo. Eu não misturei com nada que não te agrada. O sabor do fruto é o sabor que a raiz produziu em nutrição. Vem direto da tua palavra. É esse fruto, queridos, que nós temos que dar para o nosso Deus. Frutos de amor, frutos de verdade, frutos de pureza. Aceite o processo de Deus, seja uma árvore resistente, seja uma árvore longânima. Não aborte o seu crescimento em Deus. Não deixe as pragas exteriores vir contaminar o teu caule. Não deixe as pragas exteriores, os insetos, o pecado, o mal, atrapalhar o crescimento da sua vida em Deus. Cresça em Deus, seja uma árvore longânima. Senhor, eu estou aqui e é daqui até a eternidade. Eu quero viver com você, morar com você. E o tempo que eu passar na terra, o tempo que eu estiver enraizado aqui na terra, eu estou produzindo frutos para o céu. Produzo os frutos para Deus. Então a partir de hoje você não precisa mais falar, eu sou uma terra fértil. Porque você já passou desse processo. A partir de hoje você precisa falar, eu quero ser uma árvore. Quero dar frutos para o meu Deus. Quero crescer no tempo certo. Quero ser plantada junto ao ribeiro das águas. Quero ter a abundância da palavra e da presença de Deus na minha vida, que me alimenta e que me faz produzir frutos continuamente. O tempo, queridos, pode estar escasso. Pode estar seca. Pode faltar as coisas. Mas os que confiam no Senhor, eles estão plantados junto ao ribeiro. Queridos, no tempo da dificuldade, você não é quem vai ficar chorando e falando assim, Senhor, eu preciso de algo. Você vai ser aquele que vai falar assim, ei, eu estou plantado junto ao ribeiro. Eu tenho fruto para você, meu próximo. No tempo da seca é a árvore do ribeiro que continuou dando fruto para quem não tinha o que comer. Então tira a tua mentalidade de você e começa a falar assim, ei, está num tempo difícil? Eu não vou me lamentar, por quê? Porque eu estou à beira do ribeiro, eu não paro de dar fruto. O meu próximo precisa se alimentar, o alimento sou eu, o alimento é a minha vida de devoção, produzindo frutos para o meu Deus, que vai fazer com que pessoas não morram de fome. Você é essa árvore. Continua confiando em Deus, você é essa árvore. Continue produzindo frutos, folhas verdes. Folhas verdes, queridos, é vida de oração, vida de devoção, vida de adoração. Impacta o mundo de dentro do teu quarto. O mundo colhe a fotossíntese que você produz com o sol da justiça no teu quarto. E eu, nossa comunidade, as pessoas que te rodeiam, colhem dos frutos que você produz. Então não existe esse negócio. Se eu posso fazer tudo da minha casa, eu não preciso sair na rua. As duas coisas são fundamentais. A figueira tinha folha, mas não tinha fruto. Alguém precisa provar do teu fruto e o mundo precisa colher da tua oração. Não existe um mais importante que o outro. Os dois caminham juntos. Os dois são gerados pela raiz e pelo caule da árvore. Então, em nome de Jesus, querido, seja essa árvore. Aceite o crescimento de Deus. Aceite o processo de Deus. Se desenvolva para Deus. Em nome de Jesus, se desenvolva para Deus. Seja um amigo de Jesus. Ande nessa cidade, ande aonde você for, pensando com uma mentalidade. Você é uma árvore à beira do ribeiro que produz frutos para o seu próximo. A sua oração sustenta a nação, a sua oração sustenta a cidade, a sua oração sustenta a nível global. Não olhe para você como alguém que precisa, olhe para você como alguém que doa. Cristo, ele falava, eu sou o pão da vida. A mentalidade de Jesus não era assim, eu sou alguém que precisa. Ele era, eu sou alguém que nasci para me entregar.
A mentalidade de quem segue a Jesus, querido, não é assim: eu sou alguém que quero receber, eu sou alguém que nasci para me entregar. Você é um alimento para alguém, meu irmão. Você nasceu para produzir algo para alguém colher. Esses véus da nossa mente precisam sair. Você nasceu para alguém colher. Então seja uma árvore para Deus. Como nós falamos aqui, seja uma árvore para Deus. O nome dessa palavra: se torne uma árvore. Saia daqui hoje: Senhor, eu preciso me tornar uma árvore. Eu preciso me tornar uma árvore. Pode sair gente daqui hoje que ainda está na terra, mas vai entender que a partir de hoje precisa germinar. Pode sair daqui gente hoje que está desse tamanho. Todo mundo está vendo que está germinando, está crescendo um pouquinho. Mas já tem raízes. 5 centímetros, 1,5 metro de raízes. Pode sair gente daqui que já está maiorzinha. Pode sair gente aqui que já está na primeira colheita. Pode sair gente daqui que já está na segunda colheita. Mas você vai sair com o entendimento que Deus te chamou para ser uma árvore. Você nasceu para produzir alguma coisa, meu irmão. Esse é o chamado de todo cristão. E isso vai queimar no teu coração, vai te tirar o sono, vai te tirar a paz, vai te incomodar. Porque esse coração vai ser inflamado. Você nasceu para isso. Você nasceu para produzir algo para Deus. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos celebrar a ceia agora. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Essa palavra que captura o nosso coração, Senhor. Como o salmista fala, Senhor, eu não descansarei os meus olhos. Senhor, tira-nos o sono, tira-nos o descanso, Senhor. Gera-nos, Pai. Faz-nos germinar, queremos ser uma árvore plantada ao ribeiro. Toca o coração da sua igreja, dos meus irmãos, da nossa cidade. Que eles entendam, Pai, e se tornem árvores diante de Deus. Produzam frutos, impactem, Senhor Deus, nações com a sua oração. Sejam maduros em Deus, árvores sólidas, com longevidade, com vida. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que nós clamamos. É isso que nós te pedimos, Senhor. Não queremos parar na terra. Queremos passar, Senhor Deus, pelas fases dos espinhos, pelas fases dos pedregais, sermos uma terra fértil, poderosa, aonde germina e se torna uma árvore para Deus, para que nós sejamos, Senhor Deus, descanso para vidas, para que nós sejamos, Senhor Deus, produtores de frutos para o nosso próximo, para que a nossa oração seja oxigênio para esse mundo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Desenvolve propósitos aqui nessa noite. Toque em corações. Acende chamas para a tua obra. Acende clamores para a tua obra. Faça os seus filhos encontrarem com os seus chamados. Faça com os seus filhos encontrarem com aquilo que eles nasceram para fazer, para contribuir com o teu reino. Que o nosso coração, Senhor, seja eternamente servo seu, para viver para a tua vontade, confiando no Senhor, sendo alimentos, Pai, para o próximo em tempos de escassez, aonde muitos não têm o que comer, nós carregamos o alimento. Aonde muitos lugares estão poluídos, aonde o gás do pecado está fazendo mal, a tua palavra é água, o sol da justiça, e as folhas, Senhor Deus, eles em unidade transformam em oxigênio e vida. Que a oração da tua igreja seja vida para essa cidade, que a oração da sua igreja seja vida para essa nação, que a oração da sua igreja seja vida para esse mundo. Que a oração da sua igreja seja oxigênio para manter a vida do país. Que nós venhamos buscar a tua face continuamente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Incomoda os teus filhos, Jesus.
Levanta os teus amigos, homens e mulheres de oração, braços fortes do serviço da tua obra, aqueles que arregaçam a manga e semeiam e são frutos para o teu reino, Jesus. Em nome de Jesus, é isso que nós clamamos. Glórias te damos, Senhor, glórias te damos. Tu és bom, a tua misericórdia, o teu amor dura para sempre. Glorificado é o teu nome. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor. Aplaudam a Ele, queridos. Seja uma árvore para Deus. Aleluia. Glória a Deus.